Olá, tudo bem? O ministro da Fazenda elevou mais uma vez o IOF, dessa vez de 4% para 6% sobre renda fixa para o capital externo. A medida repercutiu no mundo todo e hoje foi o primeiro dia da medida, o dólar já apresentou aí uma valorização de 1,3%. É claro que não foi só motivado pelo novo IOF, mas também pela elevação dos juros na China, que acabou pressionando o dólar no mundo todo. E é para falar sobre esse assunto que eu entrevisto agora o professor da FIPECAF, USP, Celso Crise. Tudo bem, professor? Bem, obrigado, Paula. Prazer estar com você aqui. Eu queria começar, professor, perguntando assim, por que em menos de 15 dias o ministro da Fazenda, Guido Mantega, elevou novamente o IOF? Bem, o ministro percebeu que nós estávamos vivendo uma guerra comercial através do dólar. Todo mundo quer exportar. E para tornar a exportação mais fácil, os países baixam o dólar, baixam a moeda local em relação ao dólar. Porque toda vez que eles exportam, eles conseguem receber mais moeda local por menos dólar. E aí fica muito fácil, porque recebendo tanta moeda local, eles podem fazer um desconto em dólar, tornando seus produtos mais baratos no comércio internacional e, com isso, ganhar a guerra comercial. O Brasil vinha sendo muito prejudicado nessa guerra comercial, porque, como todos sabemos, o real está excessivamente valorizado. Graças, naturalmente, a esse influxo de capital estrangeiro que entra no país através das bolsas, através das aplicações, muitas vezes em títulos de renda fixa, fora da bolsa mesmo, e outras vezes pelos investimentos externos diretos. Esse dinheiro entra aqui e acaba produzindo essa valorização brutal do real face ao dólar e nos tira do comércio internacional. Em vendo a necessidade, agora aumentou e aumentou vigorosamente, para que essa diferença fosse tão comprimida que desestimulasse a aplicação especulativa. Os capitais que vêm para investimento externo direto estão livres disso. Agora, professor, hoje foi o primeiro dia da medida, né? A gente viu que o dólar subiu aí em relação ao real. Agora, também não foi só motivado pelo anúncio do IOF. A gente teve essa elevação de juros na China que também pressionou o dólar no mundo todo. Eu queria que o senhor explicasse. A China, de uma maneira ajuizada, acaba subindo a sua taxa de juros. Por quê? Porque ela quer diminuir o ritmo de crescimento chinês para evitar as pressões inflacionárias e manter a sua moeda estável, como cabe a uma economia tão robusta. Ao fazer isto, a China, evidentemente, reduz o seu nível de crescimento e reduz as suas importações. O que quer dizer que ela vai ter que comprar menos dólar no mercado para comprar o que importa. Isso significa que começa, então, a haver uma pressão menor sobre o dólar e ele realmente começa a se valorizar. Esta é o que está aí atrás desta coisa toda. Uma feliz coincidência traz para todos nós uma reação muito favorável em termos do real, que precisa realmente sofrer uma depreciação, um benefício. Já que o senhor está falando disso, quais são os pontos positivos e negativos de um real valorizado? Olha, um real valorizado tem aspectos positivos, tem mesmo. Primeiro, ele estimula a empresa nacional a ampliar a sua eficiência, quer na produção, quer na distribuição, porque ela está sendo pressionada, competindo, jogada a competição contra as multinacionais. Só há um modo de resistir: aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a qualidade do seu produto e competir firmemente. Portanto, há, sem dúvida nenhuma, uma vantagem muito grande. Para a pessoa física é extraordinário. Nós vamos passear pela Europa, Estados Unidos, a um custo muito mais barato. Temos acessos a produtos importados de altíssima qualidade, a preços realmente muito convenientes. E acho também que sempre, quando você tem uma moeda valorizada, nós temos a possibilidade de implementar uma política de abertura econômica e dizer ao mundo: olha, nós estamos prontos para importar o que tiver de melhor, sobretudo modernizando o nosso parque industrial, comprando tecnologias, máquinas inteligentes, avançadas, para aumentar a nossa competitividade e aí aumentar a nossa capacidade de exportar. O mundo aprecia muito
os países que são capazes de importar muito e de exportar muito. Ao exportar tanto, você paga todas as importações. E isso é importante para o mundo. Saber que ele está vendendo para um país que vai pagar. Aumenta as nossas reservas e reduz a nossa dependência do capital externo. Então, esses são os lados mais positivos. De negativo, existem algumas coisas. Quando o real começa a se valorizar tanto, aí não há mesmo condição do empresário brasileiro competir. Isto aí é um problema terrível, porque ele acaba tendo que reduzir a produção, parar a sua produção, isso prejudica o nível de emprego, isso prejudica, portanto, o nível de renda e acaba refletindo-se na demanda interna. Então, acho que, exagerado como está, é perigoso. Por outro lado, eu acho também que existe um problema do governo. Quando começa a entrar muito dólar, o governo, para segurar a cotação, tem que comprar. Para isso, ele emite títulos do governo e paga uma fortuna. Ele paga quanto? Ele paga a nossa Selic para captar. E depois compra um dólar cuja rentabilidade é baixíssima. E isto vai agregar agora às nossas reservas um custo muito elevado e complica a nossa dívida interna. O dólar é, vamos dizer, uma balança. E ela tem que achar esta balança um ponto de equilíbrio, de tal maneira que eu possa gozar dos melhores benefícios econômicos para o meu governo e para as empresas nacionais, e ao mesmo tempo que eu possa ter malefícios que eu consiga combater e estimular competitividade, estimular a ampliação de produção de maneira que a produção nacional, o nível de emprego e a renda possa continuar no crescimento adequado ao nosso país. Professor, eu queria falar agora sobre o efeito do câmbio na inflação. Saiu recentemente os dados de inflação mostrando uma elevação aí do índice de preços, sobrecarregando principalmente o setor de alimentação, né? A gente sabe que com o câmbio valorizado acaba atraindo mais produtos importados e por outro lado aí pode mexer com a inflação. Queria que o senhor explicasse como se dá essa relação. Claro. O que ocorre é que na medida em que você tem o câmbio brasileiro, não, o nosso real desvalorizado, nós estamos protegendo a indústria nacional, nós estamos protegendo o comércio nacional dos produtos importados. E essa demanda maravilhosa fica na mão de alguns poucos produtores locais. Isso é péssimo, porque a oferta está comprimida e os preços tendem a subir. Quando você derruba o dólar, valorizando o real, você estimula a importação, porque ela fica mais barata. E aí a oferta é ampla, é imensa, e isso leva os preços para baixo. Aliás, não foi por outro motivo que, depois que tivemos o Plano Real, já ancorado, como se usa a expressão, na taxa de juros muito elevada e no câmbio valorizado nacional, o real muito apreciado, foram as duas âncoras, a cambial e a âncora monetária, nós conseguimos a estabilização da moeda. E de lá para cá, isto não mudou. E os nossos, vamos dizer, planejadores econômicos, formuladores das nossas políticas, andaram se esquecendo de fazer um pouco de política industrial. Professor, para a gente encerrar e fazer então a última pergunta, eu queria saber assim do senhor, se o principal motivo dessa valorização excessiva do real é a entrada forte de fluxo estrangeiro, e eles vêm basicamente para poder investir na nossa taxa de juros que é tão alta, enfim, nas aplicações financeiras aqui do Brasil, que a gente tem os juros mais altos do mundo, não seria o caso de a gente reduzir a taxa Selic? Se a gente reduzir a Selic, a gente poderia ter aí um real mais desvalorizado? Seria extremamente eficiente que isso fosse feito. Por quê? Porque com a queda da Selic, essa arbitragem perde o sentido. O risco fica maior num país emergente e a taxa menor. Ela tenderia a reduzir-se. Agora, para baixar essa Selic, nós teríamos que contingenciar o crédito ou aumentar os depósitos compulsórios. Não se pode mais usar a taxa de juros como o único regulador da atividade econômica e dos preços. Nós estamos nos esquecendo de passado recente, onde isso que eu estou falando foi feito, mesmo em governos anteriores. Não se trata de uma inovação, trata-se de regular esses
cada uma destas válvulas, né, para encontrar um momento de equilíbrio. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua entrevista. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, de poder estar com seus ouvintes aqui. Tá Obrigado certo. a você. Obrigada a você e até a próxima.